Voltamos! Ah, que triste, caiu a luz. Quem tá por aí? Vou dar mais um tempinho pro pessoal entrar de novo, que a gente caiu aqui, caiu a energia, mas voltou rapidinho. Infelizmente o YouTube e o Facebook não voltaram, não vão voltar, então vamos ficar só pelo Insta hoje. Quem tava pelo YouTube, espero que venha pra cá. Quem tava no Facebook, espero que venha pra cá também. Mas por lá a gente não conseguiu voltar. Mas tá jóia, que bom que estamos aqui. O Instagram é sempre mais rapidinho de voltar mesmo. Bom, vou voltar onde nós tínhamos parado. Espero que todo mundo consiga entrar novamente. Quem tá aqui na live, envia o aviãozinho aí para todo mundo saber que a gente voltou, que a gente tá ao vivo de novo. Manda pra todo mundo e vamos que vamos. Como eu falei, vou voltar aqui então. Vou silenciar de novo os comentários pra gente conseguir conversar. A parte boa de ter caído é que os meus filhos estavam chegando no futsal. Aí deu pra dar um beijinho. Mas gritaram de medo, tadinhos. Bora lá, meninas. Seguinte, então. Vamos conversar aqui. Quem não me conhece ainda, eu estava falando para vocês. Sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa do sono infantil e ajudo mães, bebês e famílias com bebezinhos de 0 até os 3 anos. E 0 é 0 mesmo, desde as gestantes até os 3 anos, a ter de volta a qualidade de vida através das noites de sono. Ter um bebê que se desenvolve bem, que cresce bem. Como eu falei para vocês, antes de cair, o sono é isso. O sono é alimentação, o sono é saúde, o sono é imunidade e o sono é desenvolvimento, é crescimento. Então é importante, sim, que a gente entenda isso e que a gente saiba, antes de tudo, que dormir é natural. É preciso dormir. Tanto você quanto o bebê também. Todo mundo precisa e tem o direito de descansar. E o nosso tema da live de hoje, comemorando ainda aqui o nosso mês das mães, comemorando também o nosso dia, né? Aqui no Brasil foi ontem o Dia das Mães. Portugal, temos muitas alunas e muitas seguidoras de Portugal. Portugal foi semana passada, mas ontem foi o Dia das Mães aqui no Brasil. Comemoramos, né, esse dia, que é um dia todo dia, mas é um dia onde todos os olhares são voltados pra gente. É o dia onde nós somos, pelo menos naquele dia ali, muito mais reconhecidas. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, propositalmente, nessa segunda-feira, que nós ainda estamos com as emoções do nosso domingo de Dia das Mães, a flor da pele, ainda conseguimos enxergar as flores pela casa, ainda enxergamos os presentes, conseguimos trazer isso tudo para nossa sensibilidade mais aflorada. Então, o nosso tema de hoje é: você pode e você merece, sim, ter a maternidade que você sonhou. Né? Estar exausta, estar cansada não vai fazer de você uma mãe melhor. Não vai fazer com que as pessoas te reconheçam como uma mãe melhor. Não vai te trazer reconhecimento. Não vai te trazer nada além de desgaste emocional, além de sofrimento, além da privação de ter uma paz para curtir o seu bebê de uma forma muito diferente. Então, estar exausta não te traz nada, absolutamente nada de positivo para ninguém, nem para você, nem para o seu bebê, para ninguém. Então, você pode sim ter a maternidade que você sonhou. Eu tenho certeza que lá atrás não era isso, não era essa exaustão, essa privação de sono que você tinha pensado. Uma coisa que a gente escuta muito por aí, com muita frequência, né, é que a maternidade é assim mesmo. Eu vou discutir um pouquinho isso com vocês, mas a minha missão aqui, nesse Instagram, nas redes sociais, nos meus cursos e tudo mais, onde eu estou falando sobre maternidade, falando sobre sono infantil, é de fato desmistificar essa maternidade que vem sendo criada, que vem sendo construída como uma maternidade certa, como a maternidade de quem é mãe de verdade, né? Que a mãe de verdade, que a mãe boa é aquela mãe que tá com o bebê no colo o dia inteiro, é aquela mãe que larga o trabalho para ficar com o bebê em casa, é aquela mãe que só faz seio materno, que não faz fórmula, como se a mãe que faz fórmula por opção ou por falta de opção amasse menos o seu bebê. Enfim, o meu objetivo é sempre acabar com esses extremismos, com essas situações que fazem as mães que estão cansadas, exaustas ou esgotadas, ou aquelas mães que tiveram bebês na UTI um tempão e infelizmente não conseguiram amamentar depois, faz com que essas mães se sintam frustradas, né? Faz com que as mães que não puderam ter um parto vaginal, né, que vocês chamam de parto normal, ou, né, de parto humanizado e tudo mais, a cesárea também pode ser humanizada, né? Tem mães que queriam, que tentaram parto vaginal e não conseguiram. E se sentem menos mães porque falam: poxa, eu fracassei nisso. E nunca, de jeito nenhum, né? Se hoje nós temos recursos, né, para ter outra via de parto, é graças a Deus que nós podemos trazer ao mundo crianças que em outra época talvez não pudessem vir. Então, graças a Deus que nós temos outros recursos. Graças a Deus que nós temos as fórmulas artificiais. Porque se nós não tivéssemos, ia ser igual era antigamente. Ia fazer amamentação cruzada.
que os riscos de infecção para o bebê são muito maiores. A fórmula artificial é infinitamente mais segura e, na verdade, é recomendada na impossibilidade do aleitamento materno pela mãe. Entende? É diferente de banco de leite, onde o leite passa por um processo. A amamentação cruzada era o que acontecia antigamente, que tinham as amas de leite. Enfim, não vou entrar nesse mérito antigo, mas a gente tem que entender que ninguém é mais mãe ou menos mãe, porque ou faz seio materno, ou faz fórmula, ou fez parto vaginal, ou fez cesárea, enfim, não é. E é esse o meu papel aqui, mostrar pra vocês que tá tudo bem não se sentir bem estando cansada. Tá tudo bem não se sentir bem estando exausta. Porque isso não é o natural. Isso não é o normal. Quantas vezes a gente escuta aquela frase, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Eu já ouvi isso da minha mãe. Quando eu era mais nova. Hoje ela não fala mais. Mas quando eu era mais nova, no comecinho da minha maternidade, escutei da minha mãe. E escutei com o maior amor do mundo. Não foi em tom pejorativo, né? Foi num tom que parece que dá um orgulho falar ser mãe é padecer no paraíso, né? Gente, o que é padecer? Vocês sabem o que é padecer? Porque fica contraditório. Ser mãe é padecer no paraíso. Você pensa que o paraíso é algo incrível, algo maravilhoso, só tem coisas boas, né? O paraíso ele é maravilhoso. Só que padecer, no dicionário mesmo, vou ler pra vocês o significado de padecer aqui no dicionário. Olha só. Padecer, sofrer mal físico ou moral, martírios. Segunda definição. Verbo transitivo direto, mas essa parte eu vou pular. Segunda definição de padecer. Ter resistência, aguentar, suportar, fome, sede e necessidades. Essa é a definição de padecer no dicionário. Aí você fala, ser mãe é padecer no paraíso. Ué, você tá querendo dizer que ser mãe é sofrer, é se martirizar, é ter desgaste físico, emocional, sofrimento, suportar tudo e ainda se sentir no paraíso? E ainda ter que se sentir no paraíso? Essa frase é muito antiga. Esse conceito ele é muito antigo. É uma frase famosa, mas que trazia lá desde antigamente a situação e a sensação de que ser mãe é uma doação tão grande que você pode se martirizar. Os mártires, né? A mãe é quase um mártir. Só que não precisa ser assim. Antigamente, a mulher era vista única e exclusivamente para a procriação, para a reprodução. Você falar que não queria ser mãe há séculos atrás era um absurdo, né? Era quase que um pecado. Então, as mães, hoje em dia, carregam ainda, né, esses resquícios do que tinha antigamente, dessa crença que tinha antigamente, né? E isso não é para ser um motivo de glória, né? A gente vê, às vezes, outro dia eu vi uma mãe super querida, gosto dela pra caramba, e ela postou, tá com um bebê pequenininho, e ela postou falando assim, hoje, tipo um domingo assim, hoje a mãe, aí colocou alternativas pra marcar, a mãe não almoçou comida fria, qualquer coisa, ou nem almoçou, eu acho que era isso, almoçou, comida fria, não almoçou, alguma coisa desse tipo, e rindo, tipo assim, com aquela risadinha de, ai, sabe, normalizando isso, sabe, se ela tá feliz assim, tá tudo bem. Agora, você tá de fato feliz, né? Pensando que você vai comer comida fria, que você não vai almoçar, que no domingo todo mundo tá almoçando e você não almoça junto, que você vai comer o que sobrou depois, sabe? Então, assim, as coisas vão sendo tratadas tanto como se fosse normal, que nós vamos começando a acreditar que é assim mesmo, né? Vai deixando isso passar, né? E isso, gente, chama senso comum. Essa situação de você, né, acreditar que é assim mesmo, as pessoas falarem, é assim mesmo, vai comer comida fria, vai andar de coque, vai andar de rabo de cavalo, vai tomar banho correndo, não vai ter tempo pra nada, né, nunca mais vai dormir. Todas essas frases nada mais são do que frutos do que a gente chama de senso comum, tá? E o senso comum, pra quem não sabe, trouxe pra vocês também a definição de senso comum, porque a gente fala às vezes, e às vezes as pessoas não entendem o que tem por trás daquilo. O senso comum, vou ler para vocês aqui, ó. Senso comum é um tipo de conhecimento popular adquirido pela observação e pela repetição, que não foi testado metodicamente, ou seja, não passou por métodos de avaliação. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Não passou, tá, por uma metodologia. Ou seja, isso é o quê? Isso é opiniões.
Isso são opiniões. Isso é opinião. É opinião de um, de outro, e que foi falando é isso, e virou isso. É aquela velha frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você aceita aquilo ali e pronto, né? E fica achando que é assim mesmo. Esse conceito, né, de senso comum foi muito discutido por um filósofo maravilhoso do século XX, Pierre Bourdieu. O Bourdieu, ele falava que isso chamava ilusão naturalista, né? E ele tinha uma frase, né, ele falava umas coisas muito bacanas. Ele falava que muitas coisas na sociedade, tá, que nós conhecemos como coisas da natureza, ou seja, é natural o bebê não dormir, é natural a mãe não dormir, é natural se sentir cansado. Pierre Bourdieu já estudava isso e ele dizia que isso, né, que a sociedade chamava de natural, na verdade, não eram coisas da natureza, eram coisas da sociedade. E isso foi chamado de ilusão naturalista. Quem gosta de ler, estudar um pouco mais sobre tudo na vida, dá uma lidinha depois sobre Pierre Bourdieu. É uma leitura um pouco complexa, ele tem umas palavras um pouco difíceis, mas uma leitura que vale muito a pena, para a gente entender como que a sociedade foi sendo construída. Ele é um sociólogo sensacional, foi um sociólogo sensacional no século XX, então vale a pena, quem gosta de ler um pouquinho, vale a pena ler. Então esse senso comum, ele vai mudando também, ele vai se adaptando também, né? O senso comum, quando alguém chega e fala, opa, não é assim mesmo não. Quem foi que disse que isso é assim? Quem foi que disse que a mãe não vai dormir nunca mais? Quem foi que disse que é normal o bebê não dormir? Quando alguém chega e discute isso e fala, não é assim não, isso é difícil no começo? É difícil. No meu Instagram aqui, no começo foi super difícil eu começar também. Recebia muitas críticas, recebia muita gente falando mimimi por aí, mas eu fui fazendo o quê? Eu fui trazendo artigo científico, eu fui trazendo referência bibliográfica e eu fui mantendo aqui a minha formação. Eu fui mantendo aqui, fui sustentando aqui o que eu tenho de conhecimento científico, conhecimento técnico, para passar para vocês. Então, tudo que eu fiz se sustentou em muita base científica. Eu tive que estudar dobrado para poder ir contra o senso comum. Eu e, com certeza, várias outras pessoas também fizeram isso por aí. Então, há muito tempo eu venho falando isso com vocês aqui. Então, quando chega alguém e bate nisso, fica batendo que não é assim mesmo, que não é para ser assim, que não precisa ser assim, o senso comum vai se adaptando também. E ele vai mudando. Então é importante que a gente saiba que coisas que não são da natureza, coisas que não são de fato somente naturais, nós conseguimos resgatar. Nós conseguimos mudar também. Então não adianta. Eu venho há muito tempo conversando com vocês. Nós precisamos valorizar o que nós sentimos, né? Se tá tudo bem pra você não almoçar junto com a família, almoçar depois de todo mundo, comer comida fria, tomar banho correndo, enfim, não se cuidar, não fazer uma unha, não ter tempo de assistir um filme, de relaxar, ler um livro, deitar e descansar e não fazer nada. Se tá tudo bem pra você não dormir, se tá tudo bem, tudo isso pra você, ok, tá tudo certo, tá tudo bem. É a sua maternidade, você tá feliz assim. Agora, se não tá tudo bem pra você sentir tudo isso e sorrir, né, porque você tem que sentir tudo isso e estar de fato feliz. Né? Você tem que sorrir, agradecer a Deus porque você queria essa vida. Porque se você tá sofrendo por dentro, tá sorrindo só por fora, também não tá certo. Tem coisa errada por aí. Não adianta. Quando a gente fala, né, que eu quero aprender a ensinar meu bebê a dormir, eu quero dormir, eu quero descansar, eu preciso descansar. Quando você fala que você vai estudar sobre o sono infantil, que você vai aprender a ensinar o seu bebê a dormir, parece que você tá fazendo um plano de assaltar um banco. Parece que você tá criando ali um plano mirabolante que as pessoas te olham e começam. Nossa, bebê não é assim. Bebê não é uma máquina. Sim, bebê não é uma máquina e você também não é uma máquina. Sempre falo com vocês, a mãe precisa ser vista de forma igualmente importante na relação. Não tem como olhar só pro bebê, nem olhar só pra mãe. Tem que ter um equilíbrio. Vocês dois são extremamente importantes, são igualmente importantes. Não adianta ficar pregando que é assim mesmo. Não adianta, porque isso não vai funcionar. Você não consegue sustentar isso por muito tempo. O que acontece, eu falei pra vocês, que tem que aceitar isso. E aceitar sorrindo e por dentro estar feliz para estar tudo bem. Porque o que acontece? Bourdieu também falava sobre isso. Quando você vai passando por essa situação de é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, e você começa a perceber que várias pessoas ao seu redor, ou fora também do seu convívio, mas pessoas que você observa, seja na internet, seja onde for, que você observa que estão passando por isso e estão falando que tá tudo bem, que é assim mesmo, você começa a se sentir fora daquele pacotinho. Você começa a achar que você não pertence àquele grupo. E é natural do ser humano querer pertencer a um grupo.
A gente vê isso desde a infância até aquele boom da adolescência. Os adolescentes se juntam ali nas tribos deles. E nós temos essa necessidade de nos conectar com outras pessoas. Nós temos a necessidade de estar ali se sentindo pertencente àquela cultura, àquela religião, àquele momento, àquela política. Nós precisamos, né, dessa polarização para nos sentir aceitos. E o que acontece? Quando você vai vendo tantas pessoas falarem que é assim mesmo, por mais que no seu interior você ache que não é assim mesmo, você começa a querer acreditar que é para se sentir pertencente, ao invés de procurar de fato a sua nova tribo. É igual quando você vê nos filmes, tem muito isso nos filmes da Disney, os filmes infantis. Se você começar a prestar atenção, você percebe que muitas vezes os personagens eles se sentem mal naquele lugar, eles sentem que aquele lugar não é para eles e eles buscam depois uma nova tribo, buscam um novo lugar, buscam um novo ciclo, buscam uma nova rede. É natural isso, porque você precisa se sentir aceito. Mas você tem que se sentir aceito aonde você se sente bem, aonde você se sente feliz. E não se anular para se sentir aceito. Porque isso traz frustração, isso traz culpa, isso traz tristeza. E você não veio aqui, você não colocou um bebê maravilhoso no mundo para se sentir triste, para engolir seco aí o que está acontecendo. Então essa aceitação não aceita vai te trazer um sentimento de culpa. Então não adianta, porque você se culpa por não estar ali naquele comportamento socialmente aceito por uma mãe. Entende? Então assim, é muito mais complexo do que o que a gente pensa. Todas as vezes que nós escutamos essas frases de vai comer comida fria, vai prender o rabo de cavalo, vai andar de coque, não vai fazer unha, não vai dormir, tudo isso não passa de senso comum. E se é senso comum, pode ser mudado. Pode começar a ser mudado dentro de você e pode ser mudado olhando ao redor também, que as coisas não precisam ser assim, né? O cisne, lembra? Quem lembra como é que era a história do cisne mesmo? Era o patinho feio, lembrei. A história do patinho feio. Era um cisne que não era bem visto aonde? Na tribo dos patinhos. E aí ele teve que buscar a tribo dele. É isso, gente. É sobre isso. Se você não tá bem ali dentro, se você tá vendo que alguma coisa não tá te fazendo feliz, precisa mudar, precisa buscar isso de uma forma diferente. Então eu queria muito trazer esse assunto com vocês hoje aqui, principalmente por causa do dia de ontem. Principalmente mesmo. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês aqui esperou ansiosamente, planejou durante os 9 meses de gestação estar sem dormir, estar acordando 8, 10, 12 vezes da noite, estar às vezes com o bebê no colo o dia inteiro e o braço ardendo, o ombro doendo, ou estar com o bebê mamando o tempo inteiro e o peito machucado sem saber o que fazer. Eu tenho certeza que você não veio aqui para isso, você não colocou um bebê lindo no mundo para sentir isso. Você planejou o chá revelação, você planejou as fotos do bebê newborn, você planejou as fotos de gestante, você planejou o mêsversário, você planejou tudo, menos estar exausta, menos se sentir cansada. Você ouviu na gravidez que ia ser assim mesmo, mas você tinha esperança que não fosse ser assim. Você tinha esperança que as pessoas estivessem erradas. Quem tinha, dá o coraçãozinho aqui, se você tinha esperança que não fosse ser tão difícil. Olha que bonitinho, quantos coraçõezinhos. Né? Quando a gente planeja as coisas, qualquer coisa que seja na vida, quando você planeja uma coisa e ela não sai conforme o planejado, o que acontece? Qual é o sentimento que vem quando você planeja uma coisa e ela não sai conforme planejado? É o sentimento de frustração. Ponto. Quando eu abro caixinha de pergunta para vocês, perguntando qual é o sentimento que vocês estão em relação à maternidade, juro para vocês, mais de 50% responde frustração. Por quê? Porque você criou uma expectativa e essa expectativa não está correspondendo. Não tem nada a ver com amar o seu bebê. Não tem nada a ver com estar apaixonada pelo seu bebê, amar aquilo ali. Tem a ver com não estar satisfeita com a vida que você está tendo, com os eventos como eles estão acontecendo. E não tem nada a ver com amar o seu bebê. Eu sei que muitas vezes você se questiona. Será que eu nasci para ser mãe? Será que é assim mesmo? Eu acho que eu não queria isso para mim. Eu sei que isso é natural a gente se questionar disso às vezes. Porque às vezes fica pesado demais. Mas o que eu quero dizer pra vocês, eu sempre falo, tô falando desde semana passada aqui, é que você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Não tem nenhuma mãe que poderia ser melhor pro seu filho do que você. Como não tem nenhuma que poderia ser melhor pros meus filhos do que eu. Eu tô longe de ser perfeita, mas muito longe de ser perfeita. Muito mesmo. Mas pergunto pros meus filhos, quem é a melhor mãe do mundo? Só dá eu.
Quando seu filho começar a falar e crescer, entender, pergunta pra ele, quem é a melhor mãe do mundo? Só vai dar você. É unanimidade, eles não vão falar que tem outra, não tem jeito, entende? Não tem jeito, você já é a melhor mãe. Você não precisa, né, se tornar uma pessoa diferente ou aceitar outras coisas que estão pesadas pra você. E isso a gente tem que entender. Você já é o melhor que você pode ser, não adianta. Quando você tava grávida, que te falaram aproveita, né? Aproveita para dormir agora. Você não podia imaginar que fosse tão difícil. E alguns bebês, sim, de fato, nascem e dormem bem e seguem dormindo bem a vida inteira. E alguns não. E com certeza, das 300 pessoas que estão aqui hoje, com toda certeza, vocês não estão no grupo das mães que tiveram a sorte de ter um bebê que dorme bem a noite inteira desde sempre. Não foi. Entende? Então, assim, alguns bebês podem vir assim e dormir bem sempre? Sim. E alguns não. Por isso que a gente falou semana passada, cerca de 30% dos bebês de 0 a 3 anos têm insônia. A insônia comportamental, criada ali por hábitos. Enfim, se não é natural para todo mundo, é importante que a gente entenda que precisa dormir, que o bebê precisa sim ser ensinado a dormir. Porque dormir é natural. Dormir é fisiológico. Então a gente precisa dormir, precisa aprender a dormir. Você, mãe, se você não dorme, você vai sim ter diminuição da sua concentração. Você vai sim se sentir perdida dentro de casa. Você vai sim esquecer a panela no fogo. Quem é que nunca queimou um arroz? Quem nunca queimou um arroz porque tava cansada, perdida, cansada, estressada e cuidando das coisas, cuidando do bebê? Quem nunca? Duvido. Uma ou outra, se não queimou, ainda vai queimar. Quem nunca? Entende? Quem nunca esqueceu o que estava fazendo? Esqueceu o que ia fazer? Saiu de um quarto, foi para o outro, esqueceu o que foi pegar? Isso tudo são sintomas de privação de sono. São sintomas de exaustão. Não vamos nem falar sobre os riscos, né, que a gente tem em relação à privação de sono e os cuidados do bebê e os cuidados da casa. Tem um estudo, não vou lembrar o título desse estudo aqui, mas vou tentar trazer para vocês ainda essa semana. Esse estudo, ele é um estudo da insônia também, na faixa etária pediátrica, e ele fala muito da exaustão nos pais, que aumenta, sim, o risco de acidentes. Se eu não me engano, foi da Eduardida, quase certeza que é da doutora Eduardida, do Hospital das Clínicas. Ela é muito boa também. Se eu não me engano, o estudo é dela. E fala exatamente isso, que aumenta o número de acidentes involuntários, óbvio, né, que é acidente, aumenta o número de acidentes nos pais exaustos, nos pais cansados. Quem nunca dormiu e falou, meu Deus do céu, tava com o bebê às vezes na cama e dormiu e falou, nossa, que susto. Quem nunca? Entende? Então, a privação de sono traz tudo isso pra gente. Então, é importante que a gente entenda que não é normal ficar horas, dias, séculos acordados direto. O corpo não funciona, não tem jeito. Quem dorme menos de 6 horas por noite está em privação de sono. E se isso está se repetindo, é uma privação de sono crônica. Vai trazer, sim, muitos prejuízos, tanto à saúde física quanto à saúde mental. Você não pode estar fadada à sorte de ter um bebê que dorme a noite inteira. Não é sorte, não é mágica, tem método. Então é importante que a gente reconheça, que a gente entenda isso. Não adianta só querer, né? Não adianta. Tá na hora da gente arregaçar as mangas e falar, o que eu quero pra minha maternidade? O que eu quero pra minha vida? Eu quero entrar nesse grupo aí, nessa tribo que aceita, que é assim mesmo? Ou eu quero fazer diferente? Eu quero ir pra tribo que não, que é feliz, que tá bem, que tá relaxada e está curtindo a maternidade. Qual que é o seu objetivo? Ontem, quando você passou o seu Dia das Mães, que você provavelmente ontem teve mais momentos, eu espero que sim, teve mais momentos felizes do que cansativos. Se você ontem conseguiu ter isso, eu tenho certeza que você sentiu e pensou, caramba, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero sempre, é isso que eu quero todos os dias. E se você é mãe todos os dias tem que ser Dia das Mães. Você tem que se sentir feliz e plena com a chegada do seu bebê, com o crescimento do seu bebê. Não é para ser frustrante. Tristeza vai acontecer? Sim, tristezas pontuais, momentos mais cansativos, óbvio que vai acontecer. Também não é um mar de rosas sempre. Mas é importante que sempre seja muito mais bom do que ruim. Entende? Não muito mais bom, não seja mais melhor não, tá, gente? Muito mais positivo do que negativo. Entende? Porque se está mais negativo, com certeza, isso aí vai desencadeando outros problemas que eu já discuti, acho que na quinta-feira,
sobre exaustão, sobre frustração, sobre depressão materna. Enfim, é importante que a gente pense sobre isso, tá? Todos os dias eu falo isso com os meus... Todos os dias não, né? Todas as vezes que eu tenho contato com as minhas alunas, é isso que eu passo para elas. É sobre isso que a gente conversa, sobre isso que a gente discute em relação a aceitar, né, que você vai ter dia melhor, dia pior, mas que você precisa sempre buscar uma evolução. Né? Tem uma frase muito bonita que fala que é impossível ter resultados diferentes fazendo tudo igual. Se você faz tudo do mesmo jeito sempre, você quer ter resultados diferentes como? Como você imagina a sua vida daqui a 6 meses, 1 ano, se você continuar fazendo tudo exatamente como está hoje? É impossível, entende? Eu falo que é lindo ver o desenvolvimento emocional, como que as minhas alunas evoluem emocionalmente, como que muda isso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no direct, vou postar para vocês depois, de uma aluna que eu amo de paixão. É uma aluna do programa de orientação do sono infantil da turma de janeiro, a Bruna. A Bruna é de janeiro. A Bruna tem 3 filhos e marido. E a Bruna, quando ela entrou no programa, quando ela entrou no curso em janeiro, ela tinha os 2 filhos mais velhos, né? Uma menina acho que de 7, o Joaquim de mais ou menos 2, e tava grávida. Grávida super assim, já tava com acho, quase 30 semanas, tava bem adiantada a gravidez dela. E eu lembro que numa das nossas conversas, num dos encontros que eu fiz com as alunas, a Bruna chorou muito. Ela foi conversar comigo, ela foi começar a falar, e aí ela chorou muito, porque estava difícil, estava exausta, ela estava buscando, né, ficar bem, porque estava chegando aí a hora do nascimento do segundo bebê, e ela tinha acabado de entrar. Enfim, a gente foi conversando, e a gente entendeu, identificou pontos que eram muito importantes na evolução da Bruna ali. E a gente conseguiu, naquele momento, entender, ela conseguiu enxergar aquilo. E foi muito emocionante. Todo mundo chorou, eu chorei, ela chorou, todo mundo chorou, mas ela foi evoluindo. E aí depois nasceu a segunda bebê também. E hoje ela me mandou uma mensagem muito bonita. E nisso, né, na época depois, o Joaquim começou a dormir bem, começou a dormir a noite inteira. E aí nasceu a bebezinha dela, que agora tá com 2 meses, né? E a bebê dela, ela me mandou uma mensagem hoje, 1h pouca da tarde. Ela me mandou uma mensagem que assim, doutora, o meu marido operou o pé. Eu não sei o que aconteceu com o pé dele, eu até perguntei, né? Operou o pé, ou seja, agora eu estou com 4 bebês em casa. As 3 crianças e mais o marido é recém-operado. Ou seja, ela tá com um bebê de 2 meses e o marido operado em casa do pé. Imagina, né? Homens operados, como é que estão aí? E aí, ela mandou que o Joaquim, que é o de 2 anos e pouquinho, tá dormindo, né? Essa noite dormiu 11 horas consecutivas. E a bebezinha de 2 meses dormiu 10 horas. 10 horas, acordou uma vez pra mamar. Dormiu de 8h pouca da noite até as 2 da manhã. Acordou às 2 da manhã, mamou, dormiu e foi acordar às 6h30 da manhã. Ou seja, para um bebê de 2 meses conseguir ter uma rotina dessa, conseguir acordar, dormir 10 horas e acordar uma vez pra mamar, isso é lindo, isso é maravilhoso. E ela escreveu assim, chocada. Ela mandou chocada. Eu achei aquilo muito legal. Porque assim, ela, por mais que ela faça tudo certinho, muito dedicada, ela ainda acha tudo incrível. Porque assim, ela não imaginava na vida dela estar hoje com 3 crianças dentro de casa e mais marido operado e tá assim, tudo sob controle. E as crianças dormindo e ela conseguindo descansar para dar conta dos 4. Então, essa evolução emocional, ela falar isso pra mim hoje, com esse sorriso, com esse jeito, é muito gratificante. Porque eu lembro claramente das lágrimas dela e das lágrimas de todo mundo. Eu lembro das outras mães falando no final, o meu abraço pra Bruna. Bruna, sinta-se abraçada. Então, assim, se a Bruna estiver aqui na live, um beijo gigante, meu amor. Tenho muito orgulho de você, da evolução, do seu processo, sua caminhada. Muito orgulho mesmo, de verdade. Então, entendam que maternidade não é sinônimo de exaustão. Não é. Você pode sim ter a maternidade que você sonhou. Você pode sim ter a maternidade que você deseja, que você quer. E para isso, o primeiro passo é você reconhecer o que você não quer. Se você não quer mais viver na exaustão, viver no cansaço extremo, por você e pelo seu bebê, procure e mude. Não tem jeito, você precisa buscar a mudança. Ela não vai, cair do céu como um passe de mágicas. Não é uma varinha de condão que você faz um plim e pronto. Precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa de muita coisa. Mas precisa principalmente que você queira. Porque se você não quiser, não tem quem faça por você. Não adianta. Vou soltar vocês um pouquinho aqui. Pra eu ver Bruna, se você tiver aí, dá um beijo. Nessa hora não deve estar na rotina de sono. 7h35. Meninas, entendem que você pode ter a maternidade que você sonhar, a maternidade que você quiser. É importante que você reconheça o que você não quer,
para que você consiga buscar aquilo que você mais sonha, tá? Se você for pensar, ó, primeira coisa, se você puder, Bruna, sua linda. Ai, a Bruna aí. Muito carinho por você, Bruna. Muito, muito, muito. Que felicidade ter você aqui. É a Bruna, gente. E chorando. Ai, mas eu tenho certeza que é um choro de amor agora. Muito, muito me emociona a sua história, Bruna. Toda minha gratidão, todo meu carinho, todo meu amor por você. De verdade mesmo. Pela sua família, por todo mundo. Lindeza do coração. Meninas, então, também amo você, Bruna. Amo sua história, amo tudo. Bonitinha. Não chora, um abraço. Agora é choro de alegria, né, de emoção. Mas enfim, não tem, né, Bruna? E nenhuma outra das meninas. Não tem por que a gente viver nessa exaustão. Não precisa viver assim. Isso não é bonito, não adianta. Ai, minhas alunas surgindo aí. Andréia, sua linda, um beijo. A doutora Anjo, sua bola de cristal. Bonitinha. Entrar no pós foi uma decisão maravilhosa. Parabéns, doutora, pelo trabalho. Obrigada, Andréia. Fabi, minha paixão. Outra aluna. Fabi, uma das alunas veteranas da minha vida. Fabi, um beijo. Fabi, outra história linda também. Todas as histórias de vocês são lindas. Muito respeito por todas vocês. Muito mesmo. Fabi mandou, eu tenho a maternidade que sonhei depois que conheci você. Ah, Fabi, você é uma lindeza. Um beijo, lindonas. Posso ser vida, Bruna. Ai, gente, amo vocês. Minhas alunas me emocionam sempre. Elas sabem disso, eu choro junto com elas. Olha, do fundo do meu coração, eu espero de verdade que todas vocês possam ter de verdade essa maternidade que a Fabi tem, que a Andréia tem, que a Bruna tem, que tantas outras têm, porque isso é ter você como primeiro lugar. E se você tá em primeiro lugar, você consegue cuidar de todo mundo, você tá bem, você tá feliz. Então, olha, do fundo do meu coração, espero que vocês busquem isso. Essa era a minha mensagem hoje pra vocês, num diazinho depois do nosso Dia das Mães. E eu quero de verdade que vocês pensem nisso, reflitam sobre tudo que nós conversamos aqui. Eu vou deixar essa live postada pra vocês, porque deu problema lá no YouTube, né? O pessoal do YouTube não conseguiu assistir. O pessoal também lá do Facebook também não conseguiu assistir. Beijo! E eu espero de verdade. A Andréia, em Portugal são 11h40 da noite, tá acordada. Bonitinha. O Afonsinho está a dormir e deixa dormir toda a gente. É maravilhoso. Ai, lindas. Flores do meu coração, vou deixar postada, tá bom? Pra quem não conseguiu assistir. Um beijo gigante. Ai, tenho. E sem você não aguentaria. Ah, bonitinha. Aguentaria, vamos aguentar. Mas vamos buscar sempre o melhor, né? Fiquem com Deus, meus amores. Até amanhã, às 19 horas. Quem caiu de paraquedas aqui, se inscreva na Maratona do Sono Infantil. O link tá na bio. Tá? A bio é aquela fotinho minha. Embaixo tem umas coisas escritas. Então o link tá na bio, se inscrevam lá. Quem tá perguntando do curso ali em cima, manda no direct que a gente fala com vocês, que a gente responde. Tá bom? Isa da Nova Zelândia, um beijo. Ó, meninas, beijo gigante. Passei um pouquinho hoje aqui da nossa 7h30. Desculpa atrapalhar o ritual aí de vocês, mas era porque atrasou lá no YouTube. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Beijocas!